Antes de mais nada, quero agradecer ao Papai do Céu por mais este dia abençoado e por mais uma vez estarmos aqui juntinhos. Eu ligadinha com você, você ligadinho comigo e todos nós ligadinhos com Deus. Como Deus é maravilhoso, né? Vocês viram? Já estamos no livro de 2 Reis. De pouquinho em pouquinho, logo, estamos no final da Bíblia. Como é bom aprender a ler a Bíblia, né? E de uma maneira bem diferente. Então, vamos começar? O Senhor tinha repetidamente mandado profetas para avisar Israel e Judá que voltassem de seus maus caminhos. Deus tinha avisado esses povos que obedecessem aos mandamentos que ele dera aos seus pais, por intermédio dos profetas. Mas Israel não quis atender. O povo era tão teimoso e desobediente como seus pais. Estas palavras estão escritas no livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 13 e 14. Mas por que então o livro de 2 Reis foi escrito? Bom, o segundo livro de Reis foi escrito para mostrar o que acontece ao povo que se recusa a fazer de Deus o seu verdadeiro líder. Mas onde se passa tudo isso? Em Israel e Judá. E quem faz parte da história deste livro? Bom, este livro conta a história de Elias, Eliseu, Naamã, Jezabel, Jeú, Joás, Ezequias, Manassés, Josias, Joaquim, Zedequias e Nabucodonosor. Puxa vida, aos poucos vamos conhecendo mais e mais os personagens bíblicos, né? Pois bem, você já desejou poder enxergar o futuro? Como seria predizer quem venceria o grande jogo? Quem seria o próximo presidente do país? E que notas você obteria na escola? A Bíblia conta a história de muitos profetas, homens, mulheres, que podiam ver os acontecimentos futuros. Eles conheciam o futuro porque Deus lhes contava o que ia acontecer. Ser um profeta pode ser um grande cargo, mas, na realidade, não era muito divertido. De fato, a maioria dos profetas eram bastante impopular. Frequentemente, os profetas eram ridicularizados, açoitados, presos e até mortos. Não importava como fossem tratados, os verdadeiros profetas de Deus bravamente continuavam a obedecer-lhe e a transmitir ao povo as suas mensagens. O segundo livro de Reis conta a respeito de Elias e Eliseu, os dois maiores profetas que já viveram. Enquanto lê sobre estes homens de Deus, observe como eles obedeciam a Deus, mesmo quando as pessoas tornavam isso difícil. Então, peça que Deus ajude você a ser forte para Ele, quando os outros lhe causarem dificuldades por causa de sua fé. Havia um homenzinho, seu nome. Você sabia que um homem foi direto para o céu sem morrer? Não! Então vamos ver como foi isso? O grande profeta Elias tinha vivido muito tempo
e Deus estava pronto para levá-lo ao céu. Então, enquanto Elias estava caminhando com Eliseu, uma carruagem de fogo apareceu entre eles e levou Elias para o céu, num redemoinho. Você pode conferir tudo isso lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. É incrível, não é? Pois bem, você também sabia que um pergaminho empoeirado levou uma nação ao avivamento? Isso é mais uma coisa incrível que encontramos na Bíblia. Vamos ver como foi isso? Um dia, o rei Josias notou que o templo estava precisando de reparos e ordenou que o fizessem. Enquanto os homens estavam trabalhando, alguém encontrou um pergaminho com as leis de Deus. Está lá em 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. Bom, ao ouvir o que estava escrito no pergaminho, o rei Josias ficou muito triste. Ele sabia que sua nação, Judá, não estava obedecendo às leis de Deus. Em vez disso, eles tinham começado a adorar ídolos. Então, Josias percorreu a terra, destruindo os ídolos que o povo estava adorando. Ele ordenou que o povo voltasse a adorar ao Senhor, e houve uma grande celebração. A história de Josias nos recorda que não devemos nos esquecer da palavra de Deus. Precisamos lê-la todos os dias e fazer o que ela manda. Pois bem, crianças, vamos começar a ler a Bíblia, não é? Bom, em situações complicadas, vamos conhecer uma história que tem por título Velho e Divertido. O Senhor Francisco tem estado eternamente em sua igreja. Pelo menos é o que parece. Ele é muito velho e quase surdo. O Senhor Francisco foi um dos primeiros membros de sua igreja e ele conhece a Bíblia de frente para trás e de trás para frente. Por causa de sua idade e de uma série de problemas de saúde, ele caminha vagarosamente e com um estranho balanço. Frequentemente pega no sono na fileira da frente e sempre entende mal o que as pessoas estão dizendo. Na semana passada, antes da escola dominical, 2 meninos começaram a imitar o Senhor Francisco e a rir. Você deve de admitir, eles eram muito divertidos. O que você acha? É certo fazer galhofa com um homem de Deus como o irmão Francisco? Leia lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 até o versículo 25 e veja o que aconteceu quando alguns meninos debocharam do profeta Eliseu. Nossa, mas continuando com situações complicadas, vamos a outra história. E esta tem por título Quem ouve? Quem se importa? Você já orou na hora de dormir, antes das refeições, na igreja, em viagem e em momentos especiais? Você nunca pensou muito sobre isso. Você simplesmente orou. Entretanto, domingo passado, uma amiga da igreja confessou-me não achar que a oração seja tão importante. Afinal, argumentou ela, Deus sabe o que você vai dizer antes que você o diga. Então, por que orar? O que você acha?
A oração faz diferença? Bom, leia lá em 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 6, para ter um forte exemplo. Vai lá, confere lá, crianças. Vou ficar ligado nesse aventure. Vida ontem, vida hoje. Bom, vamos falar sobre leprosos. A lepra era uma das doenças mais assustadoras dos tempos bíblicos, assim como o câncer ou a AIDS em nossos dias. Não havia cura e os leprosos tinham de viver em aldeias de leprosos. Não havia nada mais amedrontador que manchas brancas começando a se formar na pele de alguém. Era assim que a lepra geralmente começava. Logo, as chagas abertas se espalhavam pelo corpo da pessoa. E suas mãos e seus dedos se deformavam. Se um leproso tivesse de sair da aldeia dos leprosos, deveria gritar: imundo, imundo! Enquanto passava pela estrada, isto alertava as outras pessoas a se manter distantes, pois a lepra era contagiosa. Naamã deve ter tido um caso brando de lepra, ou ela estava em seu estágio inicial, porque ele ainda era o comandante do exército da Síria quando visitou Eliseu. O futuro de Naamã parecia desalentador, até que ele conheceu o poder curador de Deus. Crianças, vocês também podem conhecer esse poder curador de Deus. É só ter fé. Mergulha 3 a 4 a 5 e a 6. Heróis e vilões da Bíblia. Vamos conhecer Josias. Será que ele era herói ou era vilão? Então, vamos ficar sabendo lendo lá em 2 Reis, no capítulo 22, o inteirinho, e o capítulo 23, até o versículo 37. Mas é claro que vou fazer um resumo para vocês. Imagine que você tenha sido eleito presidente da nação. Que leis você gostaria de mudar? Que discursos você faria? Como você tentaria fazer do mundo um lugar melhor para se viver? Agora, imagine se isso acontece quando você tinha apenas 8 anos. Foi o que aconteceu a Josias. Ele tornou-se rei de toda a terra de Judá quando tinha apenas 8 anos. Não sabemos muito do que Josias fez quando tinha essa idade, mas um dia, quando ele estava com 25 anos, alguns trabalhadores encontraram a palavra de Deus guardada no templo. Ela tinha estado lá por muitos anos. Ao compreender que era a palavra de Deus, o rei Josias ordenou que todos ouvissem a sua leitura. Quando todos ficaram sabendo o que ela dizia, ele mandou que todos obedecessem aos mandamentos de Deus. Josias dedicou grande parte de sua vida a restaurar o templo de Deus. Sendo rei, ele fez Israel livrar-se dos falsos ídolos e das religiões malignas. Ele foi um dos melhores reis que Israel já teve. Assim como Josias, você também tem uma Bíblia. Ela fica na estante o tempo todo, do mesmo modo que a palavra de Deus estava esquecida no templo, nos tempos de Josias. Ou você a pega e lê, e como Josias, procura fazer o que ela manda. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas
e ensinar a maneira certa de viver. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Um livro com esta utilidade deve estar num lugar de fácil alcance, perto de sua cama ou escrivaninha. Não deixe a sua Bíblia fora de vista. Quero saber. Você também quer? Pois bem, por que Deus permite que haja guerras? Guerras são lutas entre povos, porém muito maiores, por não serem perfeitas. As pessoas, às vezes, ficam irritadas e brigam. Quando líderes de nações fazem isto, começam as guerras. Se as pessoas seguissem as instruções de Deus para a vida, não haveria guerras. Deus não quer que as pessoas lutem e se matem umas às outras. Contudo, o povo sofre quando os líderes ignoram a Deus e quebram as suas regras. As guerras não estão fora do controle de Deus. Ele tem um propósito em permitir que uma nação se torne forte e outra esmoreça. Neste caso, ele deixou Judá ser conquistada pela Babilônia, para que o povo lhe viesse a ser fiel. Não se esqueça de agradecer a Deus pelos tempos de paz. Crianças, chegamos ao final de mais um livro. O que você achou? Espera um pouquinho. Você pode ter deixado passar algo interessante do segundo livro de Reis. Corre lá, pega sua Bíblia e dê uma busca para achar o homem que mergulhou no rio sujo para tornar-se limpo. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14 até o versículo 17. E também os meninos que foram atacados por ursos. Confere lá, 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 e 24. Uma viagem para o céu numa carruagem de fogo. Está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 até o versículo 12. O homem conhecido em Israel como o mais louco condutor de carruagem. Nossa, vê lá, está em 2 Reis, capítulo 9, versículo 20. Tem também o menino que se tornou rei aos 8 anos. Está em 2 Reis, capítulo 22, versículo 1 e 2. Tem também os 2 profetas com nomes parecidos. Está lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 até o versículo 15. Tem também o machado que flutuou na água. Confere lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 7. Temos também o jarro de azeite que nunca acabava. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7. Corre lá e veja um exército cego. Eita! Está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 até o versículo 23. Não se esqueça, a nação de Israel levada ao cativeiro. Está em 2 Reis, capítulo 17, versículo 6 até o versículo 23. Temos também a oração do rei que fez o exército inimigo voltar atrás. Está em 2 Reis,
capítulo 19, versículo 14 até o versículo 35. Ai, quando o sol retrocedeu, em 2 Reis, capítulo 20, versículo 9 até o versículo 11. E temos também o último rei de Judá. Está lá em 2 Reis, capítulo 25, versículo 1 até o versículo 7. E, por fim, o rei da Babilônia, que conquistou Judá e levou o povo embora. Está lá em 2 Reis, capítulo 25, versículo 1. E aí, crianças, não fique aí parado. Corre lá para conhecer tudo isso. Ah, crianças, chegamos ao final de mais um programa. Ah, mas não fique triste. Domingo que vem, voltamos com mais um livro da Bíblia. Que Deus te abençoe por ter chegado até aqui para aprender a Bíblia de uma maneira diferente. Obrigada, Papai do Céu, por tudo o que o Senhor tem feito por todos nós. Obrigada, crianças, por nos prestigiarem assistindo nosso programa. E se você está gostando, corre lá, se inscreva no nosso canal, curte e compartilhe para que mais crianças possam aprender a Bíblia juntinho conosco. Ah, e não se esqueça de deixar um recadinho pra gente, tá? Que Deus te dê uma semana maravilhosa e que todos os seus desejos sejam realizados com a vontade de Deus. Até domingo que vem, crianças! Beijinhos!